Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Os livros deuterocanônicos ou apócrifos, como são mais conhecidos, são um grupo de obras judaicas que jamais fizeram parte do cânone judaico das escrituras, mas foi aceito como tendo autoridade canônica por alguns setores da Igreja cristã. Em algumas edições da Bíblia, esses livros aparecem como um suplemento, geralmente colocado entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Traduções católicas da Bíblia colocam esses livros entre os demais livros do cânone. Eles foram escritos entre o período que vai cerca de 300 a.C. até o ano 70 depois de Cristo. Esses livros foram incluídos na tradução grega das escrituras hebraicas, conhecido como Septuaginta. Temos aqui no canal um vídeo falando detalhadamente da história de como a Septuaginta foi feita. Por isso, eram conhecidos pelos cristãos de fala gregas do primeiro século, que liam as escrituras na Septuaginta. A destruição de Jerusalém pelos romanos e do templo no ano 70 depois de Cristo representou uma ameaça à identidade e sobrevivência do judaísmo. Ao mesmo tempo, a igreja cristã estava tendo um crescimento significativo. A comunidade judaica reagiu a esses desafios, fechando logo o cânone das escrituras. Aceitou os 24 livros que faziam parte da lei, dos profetas e dos escritos, que os cristãos geralmente chamam de Antigo Testamento ou Velho Testamento. Mas eles rejeitaram os livros adicionais encontrados na Septuaginta, os apócrifos. Mas enquanto isso acontecia, os cristãos, que eram agora em maioria de origem gentílica, naturalmente já usavam as escrituras na forma que lhe era mais acessível, que era a Septuaginta, escrito em grego, era a Bíblia deles. Assim sendo, os livros deuterocanônicos ficaram amplamente conhecidos nas igrejas durante os primeiros séculos da era cristã. No entanto, no quarto século, Jerônimo teve a missão para fazer uma tradução definitiva da Bíblia para o latim. Esta aqui ficou conhecida como a Vulgata Latina e tem o status oficial da Igreja Católica Romana até hoje. Convencido de que apenas o texto hebraico tinha autoridade total, Jerônimo excluiu os livros encontrados apenas na versão em grego. Esse livro ele chamou de apócrifo, que em grego significa ocultos ou escondidos, embora não se saiba por que ele escolheu essa palavra. O que surpreende, ao menos até certo ponto, é que a posição de Jerônimo não prevaleceu. A Igreja Católica Ocidental logo acrescentou os apócrifos em latim à Vulgata, e reconheceu essa coleção de livros mais ampla como escrituras canônicas. A posição de Jerônimo foi reafirmada no século XVI, quando os reformadores protestantes excluíram os apócrifos do cânone das escrituras. No entanto, Martim Lutero incluiu de novo os livros apócrifos na sua tradição alemã da Bíblia, colocando dessa vez esses livros numa seção separada após o Antigo Testamento. Em reação a essa redução dos status dos apócrifos, a Igreja Católica Romana decretou no Concílio de Trento, em 1546, que estes livros são parte do cânone cristão das Escrituras. Logo depois receberam o nome de deuterocanônicos, que no grego significa segundo. De acordo com a Igreja Católica Romana, o termo indica que pertencem a uma segunda camada do cânone, mas não implica que são menos importantes do que os outros livros do Antigo Testamento. As igrejas ortodoxas orientais sempre consideram os deuterocanônicos como parte das escrituras, mesmo dando-lhes um status um pouco inferior ao do restante do Antigo Testamento. A maioria dos protestantes
continuou a excluir estes documentos do seu cânone das Escrituras. Então, essa é a história dos livros apócrifos. Ficou com alguma dúvida? Deixe escrito nos comentários. Por hoje é só. Até mais!